Você quer saber os destaques da economia brasileira e também as perspectivas para o ano que vem? Então vem comigo. O ano de 2024 teve desafios para a economia nacional e global e foi marcado por eventos que testaram a resiliência dos mercados e das políticas econômicas em todo o mundo. Eu sou Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, e te guiarei pelos principais eventos do mercado. 2024 trouxe uma série de acontecimentos que impactaram fortemente tanto a economia local quanto a global. Para começar, não podemos deixar de mencionar as questões geopolíticas ao redor do globo, que além de terem consequências humanitárias, influenciaram diversos setores e mercados. O conflito no Oriente Médio se somou à guerra no leste europeu e contribuiu para um ambiente de incerteza econômica com volatilidade significativa nos mercados financeiros globais. Também com importantes implicações geopolíticas, as eleições nos Estados Unidos trouxeram volatilidade com a troca de candidatos pelo Partido Democrata, o atentado ao candidato republicano e a escalada nas pesquisas e eventual vitória de Donald Trump. Ele foi eleito com bastante folga e também obteve maioria nas duas casas do Congresso, o que é algo que indica boa governabilidade para esse começo de mandato, onde os mercados vão focar na implementação e extensão das suas propostas de aumento de tarifas ao comércio exterior, expansão fiscal e restrição à imigração, medidas que tendem a gerar efeitos inflacionários. Nós acreditamos que o novo governo será capaz de implementar boa parte das suas propostas e essa percepção, compartilhada pelo mercado, levou por tabela a expectativa de que haja menos espaço para os juros caírem por lá, ao mesmo tempo em que trouxe um aumento das incertezas e da aversão a risco global. Essas são duas coisas que contribuíram em conjunto para o fortalecimento do dólar contra outras moedas. Ainda falando da economia americana, em 2024 o país enfrentou desafios significativos relacionados à inflação e à política monetária. Pensando que a economia é um motor, nós podemos dizer que a atividade econômica é o giro e a inflação é a temperatura desse motor. E essa inflação mostrou sinais de persistência, recuou de forma errática e ainda não o suficiente. E o giro do motor segue resiliente, talvez até demais. Nesse contexto, o Banco Central americano realizou em setembro seu primeiro corte nos juros desde 2020 e seguiu reduzindo a taxa nas reuniões seguintes, mas com espaço limitado para cortar muito mais, mesmo se não fosse pela pressão inflacionária do Trump. E pensando no outro lado da nova guerra comercial que paira no horizonte, vamos falar agora um pouco sobre a China, onde temos uma economia que roda em dois trilhos distintos com duas velocidades diferentes. Basicamente é um descasamento entre oferta e demanda. A demanda está fraca, muito impactada pela fragilidade do mercado imobiliário e da construção, que representam cerca de 1/4 do PIB e afetam muito as dinâmicas de emprego, renda, confiança e mesmo riqueza da população. Buscando evitar uma desaceleração muito brusca do crescimento, o governo estimula a indústria, gerando oferta relativamente robusta, que acaba resultando em exportações chinesas em níveis muito competitivos para o resto do mundo, para escoar o que não se consome internamente. Mas esse modelo apresenta sinais de esgotamento e a escalada do protecionismo em mercados desenvolvidos é um desafio claro pela frente. Dessa forma, os mercados têm acompanhado ansiosamente a divulgação de estímulos mais voltados à demanda, mas até aqui os anúncios do governo chinês decepcionaram, ainda deixando mais no campo da promessa do que na prática medidas que, na nossa leitura, tendem a ser mais reativas do que proativas. Agora vamos falar de Brasil. 2024 começou com expectativas mistas com relação ao crescimento. A catástrofe no Rio Grande do Sul em maio chegou a gerar grandes dúvidas não só sobre PIB, mas a recuperação da atividade no estado foi relativamente rápida e no final não mudou tanto o panorama de uma economia que vem surpreendendo para cima de forma consistente e deve acumular alta de 3,6% no ano fechado, seguindo a sequência de resultados fortes dos últimos anos. Porém, com sinais claros de que a economia está aquecida demais, de que o motor está rodando acima da velocidade sustentável. Certos impulsos devem se dissipar à frente, juros em alta e um ritmo menor de expansão do gasto público são os principais fatores por trás da nossa projeção de desaceleração do PIB para 2,2% em 2025. Talvez um dos sinais mais claros desse sobreaquecimento seja justamente a temperatura do motor, a inflação. O IPCA está na faixa de 5%, patamar onde deve permanecer ao longo de 2025, com mais riscos para cima do que para baixo. Aqui pesa muito a pressão de alimentos e também o câmbio, obviamente com o movimento recente do dólar, mas vale comentar o componente mais pesado do IPCA, os serviços.
Esse é um setor cuja dinâmica de preços está ligada muito intimamente ao grau de aquecimento da economia e, mais especificamente, do mercado de trabalho, que está com desemprego historicamente baixo em função desse dinamismo todo. Motor aquecido, demanda do Banco Central, elevação dos juros. Com taxas mais altas, a tendência é arrefecimento do consumo, porque fica mais interessante poupar e também porque fica mais caro pegar emprestado. Da mesma forma, juros mais altos fazem com que menos projetos saiam do papel, menos fábricas e lojas sejam abertas, puxando assim o giro do motor para uma velocidade menor, mais sustentável, consistente com redução da temperatura. Esse é obviamente um remédio meio amargo, mas é o que existe. E, como o nível de estímulo fiscal está alto, equivalente a um pé no acelerador, acaba que o Banco Central tem que frear mais. Essa metáfora do motor explica um dos fundamentos por trás do novo ciclo de alta de juros pelo Banco Central. Porém, além da pressão vinda da atividade forte, há pelo menos dois outros motivos importantes. O primeiro é câmbio e o segundo são as expectativas de inflação, ambos muito ligados ao risco fiscal, que se tornou a maior vulnerabilidade da nossa economia. O câmbio tem pressão externa, mas o real sofreu muito mais que os seus pares dentro de 2024, e isso deixa claro que temos algum problema interno. Expectativas, por sua vez, foram piorando ao longo do ano e depois saltaram com força após a frustração com o pacote fiscal anunciado recentemente. Fazendo frente a essas pressões, o Copom acelerou o ritmo de alta para 100 pontos base na reunião de dezembro e prometeu mais duas altas dessa magnitude em janeiro e março, já sob nova direção. Na nossa leitura, a taxa Selic deve subir até 15% ao ano. Um dos debates econômicos mais importantes do ano foi a questão fiscal, principalmente no que diz respeito ao gasto público. Na nossa visão, o pacote apresentado, apesar de trazer medidas na direção correta, incluiu poucas mudanças estruturais, tendo impacto que nós avaliamos ser aquém do necessário para cumprir o limite de despesas do arcabouço fiscal até 2026. Além disso, o envio concomitante do aumento da isenção do imposto de renda sugere menor priorização da agenda de limitação do aumento de despesas, traz risco de perda de arrecadação e, caso implementado, representa estímulo fiscal adicional numa economia com sinais de sobreaquecimento e diante de riscos inflacionários significativos. O anúncio contribuiu para a alta do dólar, que atingiu máximas históricas e ultrapassou os R$6, pressionando ainda mais a inflação e os custos de importação. E para fechar, falando do câmbio, a combinação da pressão externa que eu já comentei com as incertezas domésticas levou o real a acumular depreciação de mais de 20% no ano. Para 2025, apesar da força global do dólar e dos riscos locais, juros subindo com tanta força tendem a trazer algum suporte para a moeda. Por esse motivo, projetamos uma taxa de câmbio em R$ 5,70 por dólar para o fim do ano. Esse foi o nosso giro pela economia em 2024 e perspectivas para o ano que se inicia. Em 2025, continue acompanhando o Ion para ficar sempre atualizado sobre os principais eventos do mercado e como eles impactam a economia e, é claro, os seus investimentos. Gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe e deixe aqui nos comentários o que você achou de mais relevante. Até a próxima!